Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui para iniciarmos o nosso culto da quarta-feira, reunião de oração e estudo bíblico. Não estamos aqui presencialmente, mas nós estamos juntos espiritualmente. O coronavírus ou a Covid-19 nos força a ter essa nova realidade, essa nova experiência, mas sabemos que podemos estar conectados através hoje da internet e juntos podemos nos dirigir a Deus, dirigir as nossas orações ao Senhor também, prestarmos a Deus o nosso culto e logo mais também sermos edificados através da sua palavra. E para isso, então, eu quero convidar os irmãos a abrir aí as suas Bíblias na sua casa, com toda a reverência. Esse ambiente familiar é diferente do ambiente da igreja, você fica aí na sua casa mais à vontade, mais tranquilo, as crianças também, mas nós quero pedir a você que conduza esse momento na sua casa, na sua família, um momento de reverência, um momento de culto mesmo ao Senhor, que você oriente seus filhos, suas filhas a prestarem atenção, a acompanharem, a orarem também. Nós vamos dar um tempo para que os irmãos também participem, fazendo as suas orações na condução, na direção do culto. Dito isso, então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí mesmo nas suas casas, lá no Salmo 125, o Salmo 125, que é muito conhecido da igreja, fala a respeito da fé inabalável, e nesses dias nós precisamos estar firmados cada vez mais na nossa fé no Senhor. O Salmo 125 nos diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. O salmista começa dizendo que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abala, firme para sempre. Nesses dias de enfermidade, de pandemia, nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos continuar confiantes, firmados na nossa fé no Senhor, certos, seguros de que Ele está conduzindo a nossa vida, conduzindo a sua família e a sua vida aí na sua casa. Nesse momento em que essa nossa rotina que tínhamos foi totalmente modificada, desde ontem, aliás, hoje, já está em execução o decreto. Todos nós temos que ficar reclusos em nossas casas e isso muda a nossa realidade, a nossa rotina. Mas para nós que somos crentes, confiamos no Senhor, nós temos essa base, esse apoio. Nós descansarmos no Senhor, confiarmos no Senhor, sabemos que Ele está na direção de todas as coisas e das nossas vidas, especialmente neste momento. Por isso eu quero pedir aos irmãos nesse instante que, em atitude de oração, eu irei fazer esta oração, dirigindo todos nós na presença do Senhor, colocando as nossas vidas, a nossa igreja, as nossas famílias que estão reunidas, cada uma em sua casa, possamos continuar dependendo e esperando no Senhor. Vamos orar, feche seus olhos, oremos ao Senhor nesse instante. Santíssimo Deus, Pai bendito, Deus eterno, o Senhor que é revelado na Tua Palavra como sendo Deus soberano, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, ó Pai, e nós sabemos que não é diferente, isso é verdade, nós cremos assim, ó Pai, e nos apoiamos, Senhor, na Tua direção, sob os Teus cuidados, como nos diz o salmista aqui, ó Pai, aqueles que confiam no Senhor permanecem firmados, não se abalam, porque somos sustentados por Ti, pelo Teu Espírito. Ó Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé se apoiam na Tua Palavra, nas Tuas promessas, e nós sabemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas, o Senhor está conduzindo e cuidando de todo o Teu povo na face da terra, e que em meio a todo este contexto, Senhor, de pandemia, de coronavírus, sabemos que o Senhor está conduzindo
a história do mundo, do nosso país, das nossas vidas, para cumprir o teu propósito, para cumprir a tua vontade, que é justa, que é boa, que é santa. E por isso nós continuamos a louvar e bendizer o nome do Senhor. O Senhor esteja, ó Pai, com cada irmão e irmã no seu lar, na sua própria casa, com os seus familiares. O Senhor esteja fortalecendo a fé de cada um deles. O Senhor esteja consolando e confortando, Pai, animando-os, ó Deus, e que nós possamos prosseguir, ó Pai, descansados nos teus cuidados. Que o Senhor assim continue a conduzir as nossas vidas, a todo o teu povo. Que o Senhor esteja fortalecendo-nos e sustentando-nos em tua presença santa e bendita. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então na continuação nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas de Jesus, o hino de número 177, é um hino propício para esse momento que nós estamos vivendo. Cantemos então ao nosso Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligados sempre a sua cruz, cada dia mais traga em sua luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos aqui nesse novo modelo, nessa nova realidade de culto. Estou falando com vocês aí diretamente. É estranho falar e a igreja aqui está vazia, mas eu sei que você aí está me ouvindo e juntamente nós orando a Deus e cultuando ao Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que não dá para nós fazermos um modelo tradicional, então eu estou resumindo aqui algumas partes e eu quero colocar alguns pedidos aqui
Como os irmãos têm visto naquela liturgia lá do culto doméstico, do culto que você está fazendo aí todos os dias com a sua família, pedidos contemporâneos, pedidos que têm a ver com o momento que nós estamos vivendo aqui. Eu quero pontuar alguns deles aqui e logo depois nós vamos dar um tempinho, você dá um pause neste vídeo, para que você possa orar com o seu cônjuge, com os seus filhos aí na sua casa sobre esses pedidos e depois você dá o play e continua participando desse culto ao Senhor. Os pedidos que eu quero lembrar aos irmãos são, principalmente esse momento que o nosso Brasil está vivendo, da pandemia. Quero pedir aos irmãos que estejam colocando diante do Senhor os nossos governantes. Nós temos visto aí uma mobilização grande por parte dos governantes. Vocês estão acompanhando aí hospitais sendo construídos em estádio para atender aí de uma maneira mais adequada e suficiente, talvez, a boa parte da população. E outras medidas mais que têm sido tomadas. Quero pedir que os irmãos estejam colocando diante do Senhor a vida dos nossos governantes, que o Senhor dê a eles uma mente, um pensamento cheio de compaixão, um coração cheio de compaixão com relação ao cidadão, com relação aos brasileiros, que eles tenham todo o interesse realmente pelas vidas e em salvar, preservar e salvar a vida do nosso povo brasileiro. Que também estejamos orando pelas pessoas, pelos brasileiros, para que cada vez mais nós nos conscientizemos e façamos a nossa parte, né? Não só lavar as nossas mãos, cuidar aí direitinho, mas também, na medida do possível, ficarmos nas nossas casas e fazermos aquilo que nos compete para que possamos preservar a nossa saúde, a saúde dos nossos entes queridos também, da nossa família e dos nossos familiares. Quero pedir que você também, o terceiro pedido, que você esteja orando também pela nossa igreja. Nós estamos vivendo um momento, aliás, as nossas igrejas no Brasil inteiro estão vivendo essa nova realidade. Nós não estamos vendo os irmãos pessoalmente aqui nos dias de culto e sabemos que não muitas vezes agradável, é um desafio para alguns irmãos terem que ficar trancados dentro de casa. Então eu quero pedir que os irmãos estejam orando pelas famílias da igreja, pelos irmãos e irmãs da igreja, para que o Senhor dê toda a condição, tranquilidade, força para superar este momento, dando a consciência também da importância dessa atitude também de ficarmos em nossas casas e nós passarmos por esse tempo sendo consolados e confortados pelo Senhor, nosso Deus. Você aí também com a sua família, se você lembra de algum outro pedido que você julga importante, pode acrescentar também com seus familiares e os irmãos e irmãs estejam orando juntos aí com os seus, ok, meus irmãos? Então vamos dar esse tempo para que os irmãos estejam orando e depois das nossas orações nós voltamos aqui então para a sequência com o nosso estudo bíblico na continuação. Deus abençoe e receba os nossos pedidos e também agradecimentos. Muito bem, meus irmãos, nós já oramos. Agora eu quero pedir a sua preciosa atenção para o nosso estudo dessa noite. Eu quero usar aqui o Salmo 1, pensando na nossa realidade, nesse tempo de mudança que nós estamos vivendo, um tempo que tem gerado dificuldades também para a maioria de todos nós. A nossa rotina foi radicalmente alterada e nós temos aqui que nos adaptar a essa nova realidade. Vamos ver o que o Salmo 1 tem para nos ajudar nessa nossa nova realidade também aqui, olhando para os ensinamentos desse Salmo que é tão precioso. O Salmo 1, eu quero ler para os irmãos, vai dizer assim:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, esse é um salmo muito precioso, muito conhecido também. Nós gostamos de estar sempre recorrendo a esse salmo. E eu quero, olhando para esse salmo, extrair algumas lições para o nosso aprendizado, para o nosso conforto, o nosso consolo aqui também nessa noite. O tema já está lá, você já está vendo aí, a questão da felicidade. Esse é um tema muito interessante para todos nós queremos a felicidade, as pessoas em geral querem ser felizes, mas nós aprendemos de acordo com a palavra do Senhor e à luz desse salmo primeiro, que não existe felicidade à parte, separado da obediência à palavra de Deus. Não existe felicidade em outras coisas distante do Senhor. Nós precisamos estar conectados com Deus através da sua palavra. Então eu digo ali que a felicidade ela é resultado da relação do crente com a palavra de Deus. Bom, irmãos, então na sequência aqui nós estamos dizendo que a felicidade ela é resultado. Olha só que esse tema é interessante. A felicidade é resultado da relação do crente com a palavra de Deus. A felicidade, ela é resultado da relação do crente com a palavra de Deus. Esse tema aqui, eu estou dizendo isso com base tão somente no Salmo 1. É isso que está aí no Salmo 1. Você quer ser feliz? Então a sua felicidade vai depender da relação que você tem com a palavra de Deus. Uma relação de obediência, uma relação de compromisso, uma relação de vivência. No dia a dia, você procurar viver obedecendo a palavra do Senhor. Então, veja aqui, é dito então o seguinte, eu coloquei aqui três ideias, tentando aqui definir a felicidade. A primeira delas é que a felicidade é o estado de equilíbrio do homem com Deus. Pense um pouquinho sobre o que eu estou dizendo. A felicidade é o estado de equilíbrio do homem com Deus. Olha só o que vai dizer a segunda frase. O pecado gerou o desequilíbrio ou o caos entre o Criador e a criatura. O que eu quero dizer com isso? Esse equilíbrio ou paz, portanto eu estou dizendo que equilíbrio é a mesma coisa que paz, nessa colocação aqui, isso só é produzido em nós pela palavra de Deus. Vocês se lembram muito bem da história da criação lá, envolvendo Adão e Eva. Enquanto eles obedeciam a Deus, enquanto eles obedeceram a palavra do Senhor, ao que Deus havia determinado para eles lá no Jardim do Éden, havia esse equilíbrio, essa harmonia entre a criatura e o Criador. A partir do momento que eles desobedeceram a Deus, que eles cometeram o pecado, o que o pecado gerou? O total desequilíbrio. O pecado bagunçou essa relação entre a criatura e o Criador. Hoje é a mesma coisa. Se alguém quer ter um equilíbrio, ou seja, quer ter a paz com Deus, e é necessário recorrer à palavra do Senhor. Então, eu concluo dizendo assim, que esse equilíbrio ou essa paz, ela é produzida, se é a paz, em nós pela palavra de Deus. É isso que está falando o Salmo 1. O Salmo 1 começa dizendo, chamando a nossa atenção para essa realidade. Eu fiz aqui uma espécie de ilustração, eu ia chamar de gráfico, mas não é bem um gráfico, para trazer essa realidade
com base no ensinamento do Salmo 1, que nós lemos e que você conhece muito bem. Então, aparece aí a palavra felicidade. O que eu estou dizendo e mostrando para os irmãos é que a felicidade, ela é resultado do seu apego, ou do meu apego, do nosso amor, da nossa relação com a palavra do Senhor. Então, à medida que você se envolve com a palavra de Deus, à medida que você se aprofunda cada vez mais conhecendo a palavra de Deus e aplicando os ensinamentos da palavra de Deus na sua vida, você vai se tornando cada vez mais realizado, satisfeito, feliz diante de Deus e diante das pessoas. É claro que tudo isso começa a partir da sua conversão, né? Só abrindo esse parênteses aqui. A pessoa que não é convertida, ela não pode experimentar o doce prazer, o doce sabor, a alegria dessa felicidade. Então, isso aqui se aplica ao convertido. E aquele que foi convertido pela palavra de Deus, o Espírito Santo agindo no coração, na mente dessa pessoa, e essa pessoa, então, agora ela vai desenvolver essa fé conhecendo a palavra de Deus. Então, a felicidade resulta do seu amor, do seu apego, da sua relação com a palavra de Deus. Por quê? Porque à medida que o sujeito, à medida que a pessoa vai se aprofundando, se envolvendo cada vez mais com a palavra do Senhor, conhecendo e aplicando esse conhecimento na sua vida, duas coisas importantes vão acontecer, que é o que está aí. Primeiro, o afastamento do mal. Aquele que conhece a Deus através da sua palavra, conhece a vontade de Deus através da sua palavra, essa pessoa, ela vai cada vez mais deixando o pecado para trás e automaticamente ela vai buscando fazer aquilo que é bom, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus. Esse é o ensinamento do Salmo 1. Ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz, aquele que se afasta do mal, aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo o que desagrada a Deus. Então ele vai deixando de fazer as coisas que desagradam a Deus, ou seja, ele vai se afastando do pecado, e à medida que ele vai se afastando do pecado, ele vai se aproximando de Deus, ou seja, na prática do bem, fazendo aquilo que agrada o Senhor. É o que ele vai dizer no versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É claro que o crente que vive buscando a palavra do Senhor e vive buscando viver de acordo com a palavra do Senhor, ele vai aplicando o ensinamento dessa palavra, a palavra de Deus, na sua vida, e essa palavra, as Escrituras, vai transformando a nossa vida. Isso aqui é maravilhoso, é extraordinário, porque a Bíblia, ela vai transformando o nosso caráter, a nossa mente, o nosso coração ao padrão de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. O que significa então que à medida que nós vamos colocando em prática as Escrituras, a Bíblia, nós vamos se tornar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Então, o nosso gráfico aqui está mostrando essa realidade. A felicidade é resultante ou resultado do seu apego, do seu envolvimento com a palavra de Deus. À medida que você vai lendo a Bíblia, que você vai conhecendo e aplicando na sua vida, dois fenômenos acontecem, duas coisas, dois resultados. Primeiro, o afastamento do mal. E, consequentemente, a prática do bem, ou seja, a sua vida sendo transformada e você vai sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Vamos prosseguir aqui, na sequência, no outro slide. Isso tem a ver com santidade. A pessoa, quando é convertida pelo Evangelho, pela palavra de Deus, vamos lembrar, quando o pecador ainda não foi alcançado pelo Evangelho, ele está vivendo lá no mundo. Ele está vivendo, o apóstolo Paulo vai dizer,
que ele é escravo do pecado, ele está sendo dominado pelo pecado, e ele não consegue dizer não para o pecado. Portanto, ele está vivendo para satisfazer os seus desejos pecaminosos da carne, satisfazer o custo deste mundo e também satisfazendo a Satanás. Quando o pecador é convertido, alcançado pelo Evangelho, a sua vida começa a ser transformada. Primeiro porque ele é tirado das trevas para a luz. Ele agora passa a ser uma pessoa santa. Foi separado do mundo e agora para Deus. O objetivo da sua vida agora é outro. Não é mais para servir os seus prazeres carnais, o mundo, a Satanás. Agora ele vive para servir a Deus. Então a sua vida, a sua conduta passa por essa transformação. O processo de santidade na sua vida. É o que todos nós experimentamos aqui. E sobre isso o apóstolo Pedro fala lá na sua primeira epístola, no capítulo 1. Eu vou ler aqui para os irmãos também. Capítulo 1, versículo 14 a 16. Que vai nos dizer o seguinte. Deixa eu abrir aqui. O que Pedro fala a respeito desse tema da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, ele vai dizer, eu vou ler o versículo 13 que pega o início do parágrafo. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, portanto apontando para o último dia. Como nós devemos esperar? Ele vai falar no versículo 14, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Então veja que ele está dizendo que já houve esse processo de transformação, já fomos libertados do domínio do pecado e agora nós estamos desenvolvendo essa santidade. Não podemos mais voltar à velha vida, voltar às velhas paixões. Por isso ele exorta aqui: não vos amoldeis das paixões que tinhais antes, na vossa ignorância. Pelo contrário, versículo 15: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Veja que a palavra do apóstolo Pedro aqui é uma exortação para nós, para os crentes. Tornai-vos, diz o versículo 15, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. E ele vai dar o motivo por que nós devemos ser santos, desenvolver essa santidade. Veja que no versículo 16 ele diz: porque está escrito, e aqui quando ele diz está escrito, ele está se referindo ao Antigo Testamento, lá de Levíticos. Ele vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. O que significa que essa palavra, sede santos, porque eu sou santo, é a palavra de Deus, nosso Pai Celestial. É a palavra do Pai para nós que somos seus filhos. Ele nos salvou, nos libertou do domínio do pecado para uma vida de santidade. E agora Ele requer e nos capacita também a desenvolver essa vida de santidade. Então, todo aquele que foi convertido, todo crente verdadeiro, ele vive nessa prática da santidade, desenvolvendo a santidade, com base lá no Salmo 1, deixando os escarnecedores, deixando os ímpios, deixando os pecadores, deixando os seus pecados e se aplicando à palavra de Deus, se apegando à palavra de Deus, amando a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus profundamente, cada vez mais. Meus irmãos, quem é que nos dá esse suporte? Quem é que nos dá o consolo? Quem é que nos dá o conforto? Quem é que nos torna no nosso íntimo, no nosso coração, pessoas satisfeitas, realizadas em Cristo Jesus? É a palavra de Deus. Ela é quem nos consola, ela é quem nos fortalece, ela é quem nos dá o conhecimento, ela é quem nos fortalece a nossa fé, para que possamos continuar vivendo esses dias de dificuldades, esses dias de grande tristeza para muitas famílias, de maneira especial, que perderam os seus entes queridos. Quantas pessoas morreram
lá na China? Quantas pessoas já morreram agora, mais recentemente, nos Estados Unidos? Quantas pessoas já morreram aqui no Brasil? E se coloque no lugar dessas famílias, desses pais, desse cônjuge que perdeu o seu ente querido, a tristeza, o luto, o sofrimento. E se é uma pessoa que não tem o consolo da palavra, não tem o conforto da palavra, que não tem a fé, essa pessoa entra em desespero. Por isso é importante, nós que fomos salvos, nós que somos convertidos, nós que cremos em Deus e na sua palavra, que a conhecemos, nós nos apegarmos a ela cada vez mais. Aproveite você que está na sua casa com os seus filhos, a sua família, faça assim o seu culto doméstico, o seu culto familiar. Isso é uma grande oportunidade e eu tenho visto isso de maneira muito interessante, tem chamado a minha atenção, porque esse fenômeno do coronavírus tem gerado, e eu espero que isso aumente cada vez mais, essa oportunidade, e que nós possamos aproveitar essa oportunidade de nos reunir com a nossa família, de termos tempo para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, porque estamos todos juntos, fomos forçados a ficar dentro de casa, e aí você pode aproveitar essa oportunidade para fortalecer, crescer na santidade, na sua vida com Deus, através do conhecimento da palavra do Senhor, porque é Ele mesmo que fala para nós: sede santos, porque eu sou santo. Veja só, 3 elementos básicos que envolvem a prática da nossa santidade: oração, Bíblia e comunhão. Todos nós temos a oportunidade de orarmos a Deus. É através das nossas orações que Deus nos ouve, que nós temos o privilégio, de colocar diante do Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, a nossa gratidão. Então precisamos desenvolver mesmo uma vida de oração. Eu preciso orar mais cada dia. Você precisa orar mais ao Senhor. E olha que bênção, Deus ouve as nossas orações. Nós precisamos, através das nossas orações, confessarmos os nossos pecados, arrependidos ao Senhor, colocar diante dele os nossos desejos, os nossos projetos, e nesse tempo de sofrimento, de aflição para muitos, é um privilégio, uma oportunidade, é uma bênção. Você pode orar pelos que estão sofrendo luto, por aqueles que estão enfermos nos leitos dos hospitais, para que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia. São tantos motivos que nós temos para orarmos neste momento. Podemos orar ao Senhor clamando a misericórdia e a bondade dele, para que essa epidemia não avance, mas que haja um controle, que haja um limite. Tudo isso nós podemos fazer através da oração. A Bíblia, a leitura bíblica, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós nos aproximamos de Deus, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos conhecemos a nós mesmos, o que se passa na nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos. Quanto mais nós nos aproximamos para a luz, mais nós enxergamos os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas fraquezas, e podemos colocar tudo isso diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude, pedir que Ele nos aperfeiçoe em Cristo Jesus. A comunhão, embora nesse momento esteja impedida de fato, pessoalmente, fisicamente, mas ela não está impedida virtualmente. Nós estamos aqui agora mantendo essa comunhão. Pastor, ovelhas, irmãos em Cristo, nós estamos, através da tecnologia, nós temos esse privilégio, essa oportunidade. E tudo isso, irmãos, vai resultar numa experiência pessoal de vida sua com Deus. Nós vamos aprender a orar através das nossas lutas. E em tempos como esse, tempos de enfermidades graves, como essa que nós estamos vivendo, pandemias, como nós estamos vivendo,
nós somos desafiados a orar mais a Deus, a orar mais ao nosso Senhor e a aprender a orar através dessas lutas que nós passamos no nosso dia a dia. Mas também nós, na nossa experiência pessoal, somos levados a buscar mais a pureza, a retidão, através do conhecimento da palavra do Senhor. Através da leitura bíblica, nós vamos assim, então, nos aperfeiçoar cada dia mais, crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a santidade, esse tema que é tão caro e tão importante para a igreja, esse tema tem, por vezes, sido esquecido pelas igrejas, por nós mesmos. É dito aí nessa frase que o ensino histórico, cristão histórico da santidade, tem sido cada vez mais esquecido. Não é com muita facilidade que nós ouvimos pregações sobre esse tema. Algumas igrejas, especificamente como a nossa, a Igreja Reformada, você ainda vê, você ainda ouve. Mas muitas igrejas já abandonaram esse tema. Muitos crentes não se preocupam mais com a sua santidade pessoal. A igreja está perdendo a verdade bíblica em relação a essa santidade. A qualidade de vida que Deus requer de nós. Uma vida de santidade. Oração e santidade juntos. Nós cristãos devemos aprender a orar através das lutas e a sermos santos através da busca da pureza de coração e de retidão de vida no nosso dia a dia. A perseverança no caminho da oração e da santidade é a melhor forma. O crente ele deve orar o tempo todo, andando para lá, para cá, a sua mente conectada no Senhor. Passa por uma dificuldade, uma provação, clama a Deus, ora ao Senhor. É essa experiência de vida que nós devemos ter como cristãos no nosso dia a dia, nas nossas lutas para ter uma vida cada vez mais aprovada por Deus. E não só isso, a nossa vida sendo desenvolvida na santidade do Senhor, da sua palavra, servindo de testemunho para aqueles que estão à nossa volta. As pessoas estão sendo impactadas com essa nova realidade. Eles vão olhar para a sua vida como um crente, aqueles que te conhecem, que sabem que você é crente. Eles vão ver essa qualidade. Você é uma pessoa reta, uma pessoa santificada, uma pessoa que tem os lábios mais puros, pensamentos mais puros, coração mais puro diante de Deus, diante dessas pessoas. E elas vão recorrer a você buscando um direcionamento, buscando a sua oração, buscando o seu socorro. Então a nossa vida é também para o testemunho daqueles que estão à nossa volta, testemunho da grandeza, do poder do nosso Deus. E como Ele nos consola, essas pessoas também podem ser consoladas se elas vierem a crer no Senhor. E a última coisa aqui, o propósito de Deus nessa escola da santidade, nesse aprendizado, nesse ensinamento da parte das Escrituras. Qual é o propósito de Deus em nos santificar? Onde nós vamos chegar com a santificação? Ele quer nos refinar, nos purificar, nos animar, nos firmar nessa fé, nessa vida com Ele e nos tornar crentes mais maduros, tendo a resposta correta para as nossas decisões, para aqueles que nos procuram, sabendo dar a resposta correta, a ajuda necessária para aqueles que nos procuram diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo. Recentemente eu fiquei sabendo, e eu achei muito interessante isso, que alguém que não é da nossa igreja, obviamente, alguém que não é cristão, por conta desse contexto que nós estamos vivendo, do Covid-19, essa pessoa procurou uma pessoa, um irmão da nossa igreja, para que ele fosse discipulado. Olha que bênção! Olha que coisa extraordinária! E é claro que num momento como esse, o discipulado talvez seja até virtual. Não importa, vai chegar até ele.
É disso que eu estou falando, meus irmãos. Então, começando lá, como eu iniciei, com o Salmo 1, mostrando essa realidade, a nossa vida de quem foi transformado, de quem foi salvo pelo poder de Deus, uma vida de alguém que vive de oração, de conhecimento da palavra, na comunhão com o povo de Deus, com Deus, um povo que foi transformado, uma vida que foi transformada para a glória de Deus, mas é uma vida também que serve para testemunhar, para também alcançar outras pessoas com este evangelho maravilhoso que também tem nos transformado. O processo de santificação faz isso em nós, ele nos amadurece, ele nos capacita para que nós sejamos instrumentos também para alcançar outras pessoas, e instrumento também de bênção para os nossos irmãos, uns para com os outros. A outra frase aqui é dito que quaisquer que sejam as razões pelas quais Deus permite que passemos por situações tão diferentes, de alegrias ou tristezas, de realizações ou de frustrações, de contentamentos ou de desapontamentos, de júbilo ou de dor, qualquer que seja ela, que constitui a realidade emocional da nossa vida, tem um objetivo. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. O domínio de Deus não ficou diminuído porque essa pandemia varreu vários países do mundo inteiro. Na verdade é o contrário, Deus está no controle e Deus está conduzindo, inclusive essa pandemia, para cumprimento do seu propósito. Nós não sabemos qual é o propósito de Deus hoje, agora, de maneira tão clara. Mas nós sabemos sim, pelos princípios bíblicos, nós podemos destacar alguns deles. Muitas vezes Deus usa esse tipo de situação, primeiro, para corrigir o seu povo, que anda em pecado. Segundo, para que o mundo o conheça. Isso já aconteceu no ano passado. E Deus pode usar isso novamente. E Deus pode fazer com que isso agora, que nos atinge também, tenha um objetivo. E aí é dito então aqui na última frase que todas estas experiências fazem parte do currículo de Deus, visando o nosso treinamento na escola da santidade para o nosso aprimoramento e reedificação na semelhança moral de Jesus Cristo. Ou seja, resumindo, meus irmãos, tudo o que ocorre na nossa vida aqui, na vida do povo de Deus, tem por objetivo o nosso crescimento espiritual. Eu quero que você acompanhe esse último texto, que eu já estou concluindo aqui, Romanos capítulo 8, é um texto que é bem conhecido da igreja, eu tenho falado por várias vezes esse texto aqui também, e que mostra esse objetivo. Romanos capítulo 8, verso 28 a 30, que diz assim o apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o objetivo. Nós estamos sendo aperfeiçoados à semelhança de Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Ele neste mundo aqui. E ele diz ainda, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, meus irmãos, como crentes, como filhos de Deus, nós somos chamados a abandonar o pecado. Os pecadores, escarnecedores, os ímpios, ou seja, tudo aquilo que não agrada a Deus. E nós conhecemos aquilo, sabemos o que não agrada a Deus. E somos chamados, por outro lado, numa ponta está abandonar o pecado, na outra ponta está buscar cada vez mais desenvolver essa santidade.
Essa santidade, ela é desenvolvida através do conhecimento que você tem da palavra de Deus, do apego que você tem à palavra de Deus. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você conhece a palavra de Deus, acredite, mais perto você se coloca de Deus e mais parecido você se torna do seu Filho, Jesus Cristo. Quanto mais você desenvolve a sua santidade, mais aperfeiçoada é a sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão ver Deus em você. Você vai cada vez mais cumprir esse propósito de Deus com respeito aos crentes e na sua missão para com o mundo. Nós iremos levar e revelar, através do Evangelho, a grandeza de Deus, através do nosso testemunho, quem é Deus, mostrar para o mundo quem é Deus para essas pessoas e tendo cada vez mais um viver parecido com o do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um viver santo, um viver puro, que agrade ao Senhor. Aproveite, portanto, esse tempo em que você fica recolhido na sua casa com os seus familiares, para que você possa crescer na santidade do Senhor. Guarde no seu coração e na sua mente esses ensinamentos preciosos do Salmo 1 e também de Romanos 8, 28, que é o texto que eu concluo então esse estudo nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé, fortaleça a relação com seus familiares e tenha certeza, a Igreja de Cristo está aí na sua casa e essa igreja está sendo fortalecida neste momento, assistida pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero ainda fazer uma oração, encerrando então o nosso culto nesta noite. Feche seus olhos mais uma vez, oremos ao Senhor. Pai bendito, Deus que é soberano, o Deus único, Deus eterno, o Deus que cuida das nossas vidas. Ó Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada família, cada irmão e irmã, cada criança que nos ouve, ó Pai, nesta hora. Ó Deus querido, na verdade o Teu povo já está sob os Teus cuidados. E nós temos a certeza de que o Senhor está conduzindo a vida de cada um deles, conforme o Teu propósito. Mas eu quero suplicar a Ti, Pai, que nesse momento especial, nesse tempo, ó Deus, em que fomos obrigados a mudar a nossa rotina, que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um deles, fortalecendo a sua fé em Ti, Senhor, animando-os, ó Deus, abrindo, Pai, a mente, o entendimento, para que ao ler e ao ouvir a Tua palavra, eles possam compreender e crescer, Senhor, grandemente no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor lhes aumente a fé. Que o Senhor também abençoe a sua saúde física, ó Pai. Que não haja, ó Deus, enfermidades nesse período. Que o Senhor guarde o Teu povo. Que o Senhor renove, ó Deus, a saúde de cada um. E que o Senhor, ó Deus, preserve a vida de cada um deles, ó Pai, deste vírus, Senhor. Guarda-nos, ó Pai. Protege, Senhor, o Teu povo. Abençoe-nos, ó Pai, ricamente durante todo esse tempo, Senhor Deus. E que em breve, muito em breve, o Senhor nos dê a graça, o privilégio de retornarmos à comunhão pessoalmente, fisicamente. Podemos abraçar o nosso irmão, nossa irmã, em Cristo Jesus, no amor do Senhor, como nós fazíamos até pouco tempo. Sabemos que isso é temporário e também nós queremos te agradecer, porque mesmo diante desse contexto, a Tua igreja não para de te servir, de continuar crescendo na Tua graça. Que o Senhor assim continue nos assistindo e nos sustentando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a atenção de todos vocês, um bom descanso, continuem firmados no Senhor, na Sua palavra, e certamente Ele irá cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas e seremos abençoados em todo o tempo. Amém.